GFIL, em parceria com o Grupo de Lógica e Filosofia Formal, GELF, tem a honra e o prazer de receber aqui o professor Guilherme Araújo Cardoso, da Universidade Federal de Ouro Preto, que vai apresentar para a gente a conferência, o Teorema da Indefinibilidade da Verdade e o Paradoxo do Mentiroso. O professor Guilherme, ele tem a formação inteira, praticamente inteira, na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele fez graduação na Universidade Federal de Minas Gerais, o mestrado também na Universidade de Minas Gerais e o doutorado também na Universidade Federal de Minas Gerais. E o doutorado, durante o doutorado, ele fez um doutorado de sanduíche com o Richard Heck na Brown University, ficou um tempo na Brown University estudando e pesquisando sobre paradoxos, teorias formais da verdade, com o Richard Heck lá na Brown. Depois disso, ele fez um pós-doutorado no CLE, na Unicamp, e agora está com um grupo também muito interessante, um grupo que eu recomendo aqui, que é o Grupo Lógica Ladeira Abaixo, lá com o pessoal da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, Guilherme, você tem aí um tempinho para falar, mais ou menos uma hora, para nos contar um pouquinho sobre o Teorema da Indefinibilidade da Verdade e o Paradoxo do Mentiroso. Fique à vontade a partir de agora e eu desejo uma excelente apresentação para todo mundo, inclusive para o Guilherme. Boa tarde Ederson, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer participar, colaborar com o grupo de vocês. Aliás, dois grupos, né? Um grupo de Lógica e Filosofia da Linguagem, um grupo de Lógica e Filosofia Formal. Como o Ederson acabou de dizer, lá na UFOP a gente tem um grupo que inclui essas coisas todas e assuntos relacionados, que é o grupo o Lógica Ladeira Abaixo. Isso diz um pouco do humor que nós mineiros temos. É um grupo que eu gostaria muito de poder receber visitas presenciais, obviamente, quando isso for possível, mas remotas, como já foi o caso com o Ederson. Espero que todos vocês fiquem à vontade para participar. Eu estou sempre divulgando as nossas atividades e eu espero que daqui para frente chegue para vocês também. É isso. Agradeço pelo convite. E, bom, a minha apresentação, eu vou... o objetivo aqui é o seguinte, eu estou tentando direcionar isso daqui, a minha fala, para introduzir alguns aspectos técnicos que precisam, digamos, ser conhecidos para entender o que está por trás do paradoxo do mentiroso. Então, o paradoxo mentiroso pode ser compreendido, pode ser apresentado de uma maneira muito informal, muito simples, muito direta, com historinha, com ilustração, com meme, de várias maneiras pode apresentar o problema, né, que é conhecido como a família de argumentos conhecidos como paradoxo mentiroso, mas tem um resultado técnico importante por trás, tem um resultado que é importante de que seja conhecido para entender o que está por trás do paradoxo do mentiroso. E é a esse resultado que eu me refiro e é sobre ele que eu gostaria de falar hoje. Então, a apresentação vai ser um pouco mais técnica. O meu objetivo aqui foi tentar não limpar o assunto das tecnicalidades, não amputar essa parte mais formal, mas o que eu pretendo fazer é apresentá-lo com uma certa calma, apresentar a coisa com algum esforço para deixar a coisa mais intuitiva. Então, eu vou apresentar esses resultados técnicos e vou tentar falar um pouco sobre eles. E, sobretudo, o que eu pretendo fazer aqui é relacionar isso com uma coisa que é conhecida na literatura sobre o paradoxo do mentiroso como o diagnóstico clássico, que é uma coisa que o Tarski, atribuída ao Alfred Tarski, né, que é um dos autores mais importantes que existe nessa literatura,
esse diagnóstico clássico é atribuído a ele, tá? Que é uma espécie de expressão do teorema da indefinibilidade na sua maior generalidade. Eu quero tentar explicar esse diagnóstico clássico. Então, o que eu vou, de fato, pressupor aqui é que a minha audiência já tenha tido algum contato com o paradoxo do mentiroso, que vocês já tenham visto alguma versão dele. Claro, eu vou, eventualmente, também pressupor noções básicas, elementares de lógica. Embora eu vá definir algumas coisas aqui, eu não vou ter tempo para poder trabalhar muito com essas noções mais elementares. Então, eu vou enunciar algumas definições e elas vão ser importantes para o que eu vou apresentar, e alguma familiaridade com isso também seria importante. Ok, então o que eu quero fazer é isso. Eu quero explicar de maneira mais profunda o que está em jogo no diagnóstico clássico do Tarski. Tá? Um diagnóstico que ele expressou num artigo muito famoso que ele escreveu, conhecido como o chamado A Concepção Semântica da Verdade. Já eu vou falar um pouquinho mais sobre os artigos importantes do Tarski, mas esse artigo é onde ele expressa o assim chamado diagnóstico clássico, né? As pessoas ficou conhecido como diagnóstico clássico do mentiroso. E eu espero que no final da minha apresentação isso fique claro. Ok? Então, antes, uma brincadeirinha. Essa tirinha, quem me mandou foi o próprio Ederson. Eu gostei bastante dela, porque eu acho que ela representa bem o conteúdo que eu vou apresentar, que é o teorema da indefinibilidade da verdade, do Tarski. Tá? Ok, qual é a estrutura da minha fala hoje? Eu vou apresentar o teorema da indefinibilidade, mas não pelo caminho que o Tarski segue, não pelo mesmo percurso do Tarski. O Tarski apresenta um percurso para esse teorema que é pouco comum para vocabulário, para terminologia, pelo o modo como esses resultados são apresentados contemporaneamente. Eu vou adotar um caminho que é o caminho adotado pelos livros-textos. Os livros-textos são pelos manuais, que é um caminho mais didático. E que mescla elementos do trabalho do Tarski com os trabalhos do Gödel e do Turing. Tá? Para isso, eu vou, em primeiro lugar, apresentar uma noção importante, que é a noção de recursão. Eu vou apresentar o que são funções recursivas da maneira intuitiva. Eu não vou apresentar uma análise matemática da noção de recursão, o que são funções recursivas matematicamente, ou qual que é a suposta caracterização formal disso que é dada pelo Turing ou alternativamente pelo Church. Eu vou simplesmente lançar uma intuição que ela vai ser importante para os resultados que virão depois. Em seguida, num segundo momento, eu vou apresentar as teorias aritméticas. A rigor, eu vou só dizer o que é uma teoria aritmética na linguagem da aritmética de primeira ordem. Eu quero explicar o que é isso. E eu vou trabalhar com uma teoria em particular e vou estar interessado nas extensões dessa teoria, que é a aritmética minimal. Tá? Em terceiro lugar, eu vou falar sobre números de Gödel, que talvez seja o assunto mais importante dessa minha apresentação, porque esses são os recursos que possibilitam que a aritmética tenha uma capacidade de codificação, de representabilidade, que permite provar as coisas que virão em seguida. Então, a rigor, eu vou falar sobre números de Gödel, sobre representabilidade e sobre definibilidade em teorias aritméticas, com o propósito de mostrar como essas teorias têm
poder de codificação e de representabilidade que permite que elas falem sobre outras coisas, que não apenas o que é previsto elas estarem falando na interpretação padrão, ou seja, números. Elas podem falar sobre outras coisas via codificação. E, em particular, elas podem falar sobre coisas que acontecem na própria linguagem da aritmética. Isso vai ser a estratégia para expressar aquilo que o Tarski chama de fechamento sintático, eventualmente fechamento semântico, e isso está essencialmente incluído no diagnóstico dele. E isso tudo vai ficar mais claro lá no final. Eu estou só lançando as coisas aqui, mas eu vou explicá-las passo a passo. E, finalmente, eu vou demonstrar de uma maneira muito informal aqui os dois resultados principais. O lema diagonal, que é o principal resultado do qual a gente pode extrair coisas como o teorema da indefinibilidade do Tarski. E, finalmente, eu vou relacionar esse teorema com o diagnóstico clássico do Tarski, que basicamente diz que linguagens semanticamente fechadas são inconsistentes. Então, tem uma seção nesse livro, esse primeiro livro que está na tela aí, que é estou colocando aqui já a tradução, tá, da Unesp, do Tarski. Esse livro vem com as principais traduções, os principais artigos do Tarski que dizem respeito à semântica. Então, o primeiro deles, que é o mais antigo e certamente o mais importante, é o conceito de verdade nas linguagens formalizadas. E também tem aquele artigo que eu mencionei anteriormente, que é a concepção semântica da verdade, que é uma versão para filósofos do primeiro. O primeiro é um artigo muito mais longo e muito mais técnico. E o segundo é um artigo de divulgação, um artigo que tenta expressar esses resultados do Tarski de maneira mais puramente conceitual, tentando, sobretudo, extrair daí as consequências filosóficas que ele visualizava nesse resultado, e etc. Então, nesse segundo artigo, que está traduzido aí nessa coletânea, tem uma seção em particular que é intitulada a inconsistência das linguagens semanticamente fechadas. E é exatamente aí que a literatura encontra o que eu chamei de diagnóstico clássico, que é o que eu pretendo falar no final da minha apresentação. Quero apresentar esses resultados técnicos para entender isso aí. É isso que eu quero entender. Então, para quem começou a ler alguma coisa sobre o paradoxo do mentiroso, certamente já se deparou com essas coisas. E o que eu pretendo apresentar aqui é uma introdução a esse assunto. Tá? Também quero indicar como referência esse importante livro do Boulos, com o Burgess e o Jeffrey, que também foi traduzido pela editora Unesp, pelo César Mortari, que é o Computabilidade Lógica. O caminho que eu estou adotando para a apresentação desses resultados que eu vou mencionar aqui hoje é fortemente influenciado por esse livro. Quer dizer, a estratégia que ele adota é muito parecida com a estratégia que eu vou adotar aqui. As definições são parcialmente baseadas nas definições desse livro. Ele é um dos livros que você pode encontrar como manuais para introdução a esses e outros assuntos importantes de metalógica. Tem uma primeira parte introduzindo a teoria da recursão ou computabilidade, tem uma parte dedicada a resultados importantes de metalógica, como modelos, completude, correção, teorema de Gödel, e dentre esses você vai encontrar lá também uma prova do lema diagonal e do teorema da indefinibilidade. E para fazer um pouquinho de autopropaganda, eu vou indicar também, dentre esses livros, o meu próprio livro, que é o livro que está no cantinho aí desses dois importantes clássicos, que é o meu livrinho, O Paradoxo do Mentiroso, uma introdução, que foi publicado pela coleção Clare. É o resultado da minha tese de doutorado. Na verdade,
eu quebrei muito a minha cabeça para tentar entender esses resultados e essas coisas, e quando eu achei que eu tinha entendido, eu tentei da maneira mais... o máximo que eu podia fazer de tornar essa apresentação um pouco intuitiva, sem pressupor muitas coisas. É claro que eu não vou conseguir fazer isso aqui hoje, mas nesse livro eu tento fazer isso para um leitor que saiba muito pouco de lógica. Inclusive, eu coloquei nesse livro um apêndice com noções elementares de lógica de primeira ordem. Então, é um pouco de autopropaganda, mas eu tenho que dizer que existe um livro aí, que fui eu que escrevi também sobre o assunto, e deve muito, certamente, a outros livros, como, por exemplo, o livro do Mortari, a tradução do Mortari do livro do Bullos, Burgess e Jeffrey, mas é uma recomendação também. Tá legal? Bom, uma outra coisa que eu quero dizer antes de passar para o próximo slide, eu estou fazendo uma introdução muito longa, mas já eu pego no tranco aqui e começo a falar as coisas com um pouco mais de ritmo, tá? Eu também quero deixar claro que eu estou focando aqui principalmente na parte negativa dos resultados do task. Os resultados negativos do task, porque tem essa divisão. Esse artigo do task, o conceito de verdade nas linguagens formalizadas, bem como a versão para filósofos, a concepção semântica da verdade do mesmo artigo, né, do primeiro artigo, eles são conhecidos por terem uma espécie de dupla face de resultados importantes sobre a verdade. O primeiro deles, que pode ser conhecido como a parte positiva dos resultados, que é o task desenvolveu um método para caracterizar e para definir para certas linguagens, em particular, linguagens que tenham uma estrutura exatamente especificada, linguagens formais, que entretanto, dadas certas restrições sobre a relação entre essa linguagem e a linguagem na qual você vai definir verdade para a primeira, observadas essas restrições, o task fornece um método para definir verdade para uma determinada linguagem. Em particular, resultados desse método desenvolvido pelo task deram origem às noções que hoje você estuda como noções elementares, por exemplo, em teoria dos modelos. Essa é a parte positiva, sobre como caracterizar recursivamente verdade, etc. Eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre a parte negativa, que é justamente quando é que não dá para fazer isso, para quais casos esse método não funciona, que é justamente o que é expresso no teorema da indefinibilidade, que são aquelas linguagens, em que condições e para quais linguagens acontece que não é possível definir o conjunto das suas sentenças verdadeiras. Quais são as condições para o teorema da indefinibilidade, que é, portanto, a parte negativa do trabalho do task. São resultados de limitação, se você quiser pensar assim. E o paradoxo do mentiroso é uma maneira de expressar esse resultado. Esse resultado é a contraparte formal do que é conhecido na literatura, em filosofia, como sendo paradoxo do mentiroso, argumentos do tipo mentiroso. Tá? Bom, como eu disse, então, na primeira parte, eu quero apresentar essa noção de... Tá, antes de eu começar, deixa eu só dizer que eu não estou vendo ninguém, eu estou olhando para os meus slides. Então, se vocês quiserem dizer alguma coisa, vocês vão ter que gritar, porque eu não estou vendo nada. Tá? Estou olhando para os meus slides agora. Ok. Como eu disse, eu quero apresentar o que é uma introdução das funções recursivas pela via intuitiva. Bom, o que eu quero dizer com isso?
Na verdade, a noção intuitiva que está por trás disso tudo é a noção de algoritmo, ou alguns vão dizer de o que é uma tarefa ou uma função efetivamente computável. Essas noções, na verdade, elas são formalizadas, há uma espécie de tratamento matemático, uma definição matemática para essas noções intuitivas por meio da tese de Turing, ou também equivalentemente à tese Church-Turing, que eu vou apresentar já já. Então, essa tese, que introduz noções como funções recursivas, ou que introduz noções como máquinas de Turing, ela pretende capturar, por meio de uma caracterização matemática, essa intuição. Qual a intuição? Que é um procedimento ou uma lista de instruções, ou também se pode chamar um algoritmo, que tenha características como uma lista de instruções que é finita. Porque, obviamente, uma lista infinita de instruções não parece ser um modo de computar efetivamente uma determinada função, ou de realizar efetivamente uma determinada tarefa, porque uma lista infinita não termina nunca. Então, se eu te pedisse, por exemplo, se eu te passasse um algoritmo para uma receita de feijão tropeiro, e se esse algoritmo fosse constituído por uma lista infinita de instruções, isso não é uma boa receita de tropeiro, porque você nunca vai conseguir fazer o tropeiro, porque você nunca vai conseguir cumprir todos os passos dessa receita. Ao mesmo tempo, a gente espera que a lista seja descrita em termos precisos. Eu não posso incluir expressões ambíguas e vagas, que, eventualmente, para fazer um tropeiro, você pode incluir, mas porque, eventualmente, você espera que uma receita de feijão tropeiro seja dada para um outro agente humano que seja criativo, que possa interpretar instruções. Então, isso não é exatamente o que a gente espera de um algoritmo em todos os propósitos. Então, uma outra restrição para essas instruções é que elas não sejam ambíguas e que elas possam ser realizadas mecanicamente, sem pressupor criatividade, deliberação. Essa lista, essa caracterização que eu estou tentando dar aqui não é completa, não tem como dar uma definição para isso que esgotasse tudo que está em jogo para descrever o que é propriamente o que nós chamamos de efetivamente computável. Para dar uma caracterização precisa para o que é efetivamente computável, para o que é um algoritmo, é que o Turing propôs a noção de máquina de Turing e a noção equivalente de função recursiva é uma alternativa, assim como a noção equivalente de máquina de ábacos. E uma introdução ao assunto, se você pega, por exemplo, o livro do Boulos com Jeffrey Burgess, para dar uma olhada nesse capítulo sobre computabilidade, você vai aprender essas noções. Você vai ter uma introdução a máquinas de Turing, funções recursivas, vai ver lá dentro, inclusive, uma prova de que são noções equivalentes. O que eu vou fazer aqui, entretanto, é pressupor aquilo que eu estou chamando de tese Church-Turing. Mas antes disso, um exemplo do que a gente reconhece como sendo um algoritmo. É o exemplo mais famoso da literatura, que é o exemplo do algoritmo de Euclides. O algoritmo de Euclides é um algoritmo para calcular o maior divisor comum entre dois números. Aqui o que está em jogo, na verdade, é a divisão entre inteiros, tá? É a divisão que toma dois números inteiros e retorna números inteiros. Então, esse algoritmo é representado por uma coisa que também é muito comum como um recurso para representar algoritmos, que é o fluxograma.
Então, o que a gente tem aqui é um modo de apresentar uma lista de instruções que é finita e pode-se dizer precisa, mecânica, etc. Claro, você poderia dizer, ela não é totalmente ausente de... Ela não depende zero de criatividade. Ela depende, em alguma medida, de interpretação e a criatividade, porque eu não estou incluindo, por exemplo, aqui o que significa dividir um número por outro, o que significa reservar, o que significa tomar dois números. Você teria que fazer um fluxograma muito mais complexo que esse, onde tudo que está escrito aqui pudesse ser escrito numa linguagem muito básica e que pressupusesse nada da interpretação daquele que eu espero que realize essas tarefas. Isso é exatamente o que uma máquina de Turing faria. Uma máquina de Turing seria descrita numa linguagem muito básica, numa linguagem que pode ser expressa simplesmente como sequências de 0 e 1, e, portanto, em onde se esperava que se poderia esperar que tudo que pode ser descrito como sendo uma tarefa para esse fluxograma está descrito da maneira mais básica possível ali. Mas, para ter uma ideia intuitiva da coisa, esse algoritmo funciona perfeitamente para alguém que saiba o que é dividir dois números e separar o resto. Então, se eu der dois números A e B, eu divido A por B e separo o resto numa outra caixa. Vamos dizer que eu tenho a caixa A, a caixa B e a caixa C. Então, se eu quero encontrar o maior divisor entre A e B, o maior divisor comum entre A e B, eu divido A por B, separo o resto dessa divisão na caixa. Então, se eu quero encontrar, por exemplo, o maior divisor comum entre 5 e 3, o resto dessa divisão vai ser 2, tá? Porque é 5 menos 3, porque não tem nenhum outro número maior que divide ambos. Certo? Então, ok, 5 menos 3, sobra 2, esse é o resto. E aí, no próximo passo do fluxograma, eu tenho que exatamente me perguntar se o que está dentro da caixa C é 0 ou não. Se a resposta for sim, o que está lá dentro da caixa é a resposta da minha pergunta. Se a resposta for não, eu tenho que continuar fazendo mais alguma coisa. Nesse caso, não, porque o que está lá dentro da caixa é o número 2. O que eu faço agora? Eu substituo o que tem dentro da caixa A pelo que tem dentro da caixa B, quer dizer, eu despejo o objeto que está na caixa A dentro da caixa B e jogo o que estava lá dentro antes fora. Aliás, não. Eu substituo o que estava, jogo fora o que estava na caixa A, despejo o conteúdo da caixa B dentro da caixa A e despejo o conteúdo da caixa C dentro da caixa B. Desculpa. E aí eu repito a operação anterior. Se eu continuar fazendo isso daqui, vai chegar uma hora que hora que eu tiver que perguntar se C é 0, a minha resposta vai ser sim. E nessa hora, o que tiver dentro da caixa B é a resposta para qual é o maior divisor comum entre dois números. Isso é um exemplo, digamos, intuitivo do que é um algoritmo. Bom, o poder dos algoritmos é algo surpreendente. Mas existe uma tese, uma hipótese, que pode ser... É uma análise para a noção intuitiva do que é um algoritmo, mas que para a qual, pelo menos isso parece ser a opinião da maior parte das pessoas que pensam a respeito do assunto, é que não tem uma prova dessa tese, não tem uma demonstração, não tem como fazer uma demonstração dessa tese Church-Turing, porque justamente ela coloca, de um lado, uma noção intuitiva e, do outro lado, uma noção matemática, como, por exemplo, o que é uma máquina de Turing, que eu não vou definir aqui, não vou entrar em detalhes, mas que é justamente uma tentativa de caracterizar matematicamente essa intuição. Não tem como dar uma prova dessas coisas, justamente porque relaciona noções intuitivas com noções matemáticas, noções formais.
Essa tese, então, é a tese conhecida como tese Church-Turing, que diz que toda função efetivamente computável, toda função que satisfaz os requisitos daquela caracterização intuitiva que eu dei antes, né, que eu chamei de algumas vezes de algoritmo, de efetivamente computável, todas as funções daquele tipo ali podem ser computadas por uma máquina de Turing. A coisa é um pouco mais complicada que isso, porque, na verdade, a gente tem que pensar que toda função matemática, toda função numérica efetivamente computável pode ser computada por uma máquina de Turing. Mas, no final das contas, quando eu falar sobre a codificação via linguagem da aritmética, não preciso ficar restrito a funções numéricas. Eu posso falar de funções sintáticas também. Então, uma função sintática que pega um símbolo de uma expressão e troca por outro, por exemplo, não é uma função numérica, ela não fala de números, ela não toma números com argumento e nem retorna números como valores. Mas, via codificação, tem uma função numérica que representa essa primeira. Certo? E se ela for efetivamente computável, então tem uma máquina de Turing que computa a coisa. Certo? Pela tese Church-Turing. A tese Church-Turing, embora, como eu disse, não tenha uma demonstração, essa que eu estou expressando é a tese de Turing. Só que, como eu disse para vocês, a noção de máquina de Turing pode-se demonstrar que ela é equivalente à noção de função recursiva. Uma função computável por máquinas de Turing é computável por funções recursivas e toda função recursiva é computável por máquinas de Turing. E se uma função foi efetivamente computável, então tem uma máquina de Turing ou uma função recursiva que computa o que essa função aí computa, certo? E, como eu estava dizendo, embora não tenha como demonstrar essa tese, evidências em seu favor são acumuladas. Ninguém também conseguiu mostrar um exemplo, um contra-exemplo. O que seria um contra-exemplo? Uma função que, para os padrões intuitivos, para os parâmetros intuitivos, conceituais, pode ser considerado como função efetivamente computável, mas que não é Turing computável, ou que não é computável por uma função recursiva. Por outro lado, aquelas que a gente claramente reconhece como sendo não Turing computáveis, funções que não são computáveis por máquinas de Turing ou por funções recursivas, elas também a gente tende a concordar que são funções que não são efetivamente computáveis. Esse é o contexto das coisas intuitivas que eu gostaria de pressupor para os resultados que eu vou apresentar em seguida. Só para saber se eu não estou falando pro vazio, vocês estão me ouvindo? Tá indo? Tá tudo certo? Sim, Guilherme, tá tudo certo. Ok, então. Então essa era a primeira parte. E agora eu vou recuperar um pouco noções elementares de lógica, principalmente vou falar algumas coisas sobre a relação de consequência lógica, vão ser importantes para os resultados que eu vou apresentar aqui. Consequência lógica. Então, eu imagino que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre a noção de consequência lógica num curso introdutório de lógica, mesmo que você tenha visto muito pouco sobre isso só via avaliação da validade de argumentos, que está em jogo é entender essa relação. Né? Então, para introduzir a terminologia, os símbolos e o vocabulário, eu vou listar algumas definições e alguns fatos sobre a relação de consequência lógica clássica da lógica de primeira ordem. Na verdade, eu vou me restringir à lógica de primeira ordem mais a identidade, que é aquela LPO com a identidade, que é a lógica com predicados, com símbolos funcionais e com a relação de identidade. Tá? Então, para fixar, então, vou começar a tentar usar um pouco esses rabiscos aqui, só para testar se dá certo e para ver se ajuda a visualizar. Então, isso aqui a gente deve ler isso como o modelo M satisfaz ou torna verdadeira a fórmula A.
Então, embora eu tenha colocado esse si, somente si, isso aqui não é nem uma definição, isso é simplesmente uma abreviação. O que, não vou entrar em detalhes, mas você teria que lembrar que um modelo é um par ordenado que tem um domínio dos objetos sobre os quais fala a linguagem, tem uma função de interpretação que vai atribuir valores às constantes da linguagem, aos predicados, aos símbolos funcionais, as letras de predicado e relações, de aridade, N, etc. Tá? E isso vai determinar, pressupondo as regras para os conectivos quantificadores da linguagem da LPO com a identidade, isso vai determinar uma valoração, que é uma função que leva para o conjunto das sentenças nos valores verdadeiro e falso. Então, engolindo tudo isso que eu falei aqui, eu só quero lembrar que isso aqui, essa notação abrevia a sentença A é verdadeira no modelo M, ou a fórmula A é verdadeira no modelo M. Esse símbolo aqui, às vezes, chamado de símbolo, é o símbolo da satisfatibilidade entre modelos e sentenças. Tá joia? Então, a gente pode estender essa caracterização para a relação entre modelos e sentenças com modelos e conjuntos de sentenças. Então, às vezes eu quero falar que esse modelo M não torna verdadeiro só a sentença A, mas torna verdadeiro um conjunto de sentenças. Então, se M às vezes eu falo assim também, M é modelo de gama, se somente se M é modelo de B para toda sentença B ou toda fórmula B em gama. Ok? E a noção de consequência lógica semântica, que é reconhecida pelo símbolo martelo semântico, né, que é esse símbolo, o turnstile, com os dois traços horizontais, A é consequência lógica de gama, consequência lógica semântica de gama, porque essa relação é definida em termos de noções semânticas como verdade. Quer dizer o seguinte, para todo modelo M, se M é modelo de gama, se M satisfaz gama, M satisfaz A. Então, de maneira mais econômica, para todo modelo M, todo modelo de gama, né, todo modelo M modelo de... Se M é modelo de gama, então M é modelo de A. Todo modelo de gama é modelo de A. Em termos mais básicos, como é normalmente caracterizada a validade de argumentos, um argumento é válido se é impossível premissas verdadeiras e conclusão falsa. E é exatamente o que está em jogo aqui. Todo modelo que torna verdadeira todas as sentenças de gama, torna verdadeiro A. Porque A é consequência lógica de gama. Certo? Em particular, a gente sabe que todas as tautologias ou verdade lógica são consequência lógica do conjunto vazio. Se você substituir isso aqui pelo gama pelo conjunto vazio, isso vale para todas, isso aqui vai valer para todas as tautologias ou verdades lógicas verdade lógica, não sei como é que fala isso, da lógica de primeira ordem com a identidade, ok? A gente tem também a relação de consequência lógica sintática, que é expressa pelo martelo sintático, que é o turnstile, com apenas uma linha horizontal. Aqui, o que está em jogo é a noção de uma derivação. Isso eu não vou recapitular. Se vocês procurarem em manuais, vocês vão encontrar diferentes métodos de prova, como dedução natural, como tableaus, como método axiomático e etc. Uma derivação é obter por meio de um método, né, que seja um método adequado para essa semântica, um método correto e completo para essa semântica, obter a partir desse método, obter a partir de gama através desse método. Então, vai ser uma sequência de fórmulas, onde cada fórmula na sequência pertence à gama,
ou resulta de gama ou das sentenças anteriores pela aplicação de alguma das regras ou pela substituição em algum dos axiomas inicialmente estabelecidos, etc. E eu não vou falar sobre relação de consequência lógica sintática aqui por uma razão especial. Eu vou usar esse símbolo daqui para frente, mas eu não vou falar muito sobre isso, em particular porque, a rigor, derivação aqui vai ser pensado em termos de recursão. A rigor, vocês devem aceitar isso simplesmente pelo seu caráter intuitivo, porque eu estou apelando para a tese de Church-Turing. Mas vocês podem pensar sobre isso com calma depois, podem verificar. O que está em jogo aqui parece ser que, e tem demonstração disso também, é que, suponhando que você escolha um método de prova, como, por exemplo, dedução natural, então, a dedução natural, você tem regras como introdução da conjunção, eliminação da conjunção, e etc. Essas regras, elas são regras que são, intuitivamente, elas são efetivamente computáveis. Elas são meros procedimentos mecânicos de manipulação de símbolos. Então, o que está em jogo aqui é que, se a tese de Church-Turing estiver correta, então as regras são expressas por funções recursivas ou por máquinas de Turing. E isso vai ser importante para os resultados que eu vou apresentar em seguida. E, portanto, eu não vou apresentar métodos de prova, porque eu vou apelar aqui simplesmente para essa noção de funções recursivas ou por funções efetivamente computáveis. Uma outra definição importante é que eu vou chamar o conjunto das consequências lógicas sintáticas de um determinado conjunto de sentenças gama seus teoremas. Então, esse conjunto aí, TH de gama, é o conjunto de todas consequências lógico-sintáticas de gama. Tudo que eu posso provar a partir de gama, presumindo, obviamente, a lógica de primeira ordem com identidade, como sendo a lógica subjacente, isso são os teoremas de gama. Tá legal? Um resultado importante em metalógica é a correção, dois resultados importantes, a correção e a completude. Desses métodos de prova que eu mencionei aqui. Então, pressupondo um desses métodos, se eu tomo gama como um conjunto de sentenças e há uma sentença da linguagem de primeira ordem com identidade, a gente prova isso aqui. Que A é consequência lógico-semântica de gama se A é consequência lógico-sintática de gama. Da esquerda para a direita, isso é a completude, da direita para a esquerda, isso é a correção. Então, a completude desse método de prova da esquerda para a direita diz que tudo que é verdadeiro é demonstrável. E tudo que é consequência lógica semântica é consequência lógica sintática, vocês preferem assim. E da direita para a esquerda você tem a correção, que tudo que esse método estabelece como consequência lógica sintática, né, tudo que ele estabelece como teorema, tem uma contraparte semântica. Então, é um resultado importante para estabelecer a correlação entre semântica e sintaxe. Semântica e sintática. E, em particular, esse resultado diz duas coisas sobre a relação de consequência lógica clássica, da consequência lógica da LPO com a identidade. Que essas duas relações são recursivas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para todo par gama A, para todo par gama A, onde gama é um conjunto de sentenças dessa linguagem e A uma sentença dessa linguagem, se esse par aí está nessa relação ou não, existe
procedimento efetivamente computável para responder essa pergunta. Então, se eu pego um conjunto de sentenças qualquer e uma sentença, um conjunto de sentenças gama qualquer e uma sentença A qualquer, a pergunta se A é consequência lógica de gama, sintática ou semântica, resposta a essa pergunta pode ser dada por um procedimento efetivamente computável. Porque, então, essa relação, ou esse conjunto de pares ordenados é recursivo. Isso é uma coisa que eu esqueci de mencionar lá atrás. Geralmente a gente diz que um conjunto é recursivo se tem uma função recursiva que diz para qualquer objeto se ele pertence a esse conjunto ou não. E é exatamente o que está em jogo aqui. Se eu pegar qualquer par gama a pergunta se esse par pertence à relação de consequência lógica pode ser determinada por uma função recursiva. É isso que eu quero dizer. Entretanto, o conjunto TH o conjunto dos teoremas de, por exemplo, o conjunto vazio, esse aí não é recursivo. Ele é semi-recursivo, mas não é recursivo. Eu já vou explicar o que é isso. Primeiro, qual a particularidade aqui desse conjunto vazio? Repara que eu posso, como eu estava definindo antes, estabelecer os teoremas de um conjunto qualquer de sentença. Então, dado um conjunto qualquer de sentença da LPO com a identidade, TH desse conjunto, TH de gama, são consequências deste conjunto. Agora, quando eu tomo gama como sendo um conjunto vazio, eu estou definindo os teoremas ou consequências do conjunto vazio, que é o que eu estava dizendo antes, que eu estava chamando de tautologias da LPO identidade, ou as verdades lógicas da LPO com a identidade. E esse conjunto, como eu estou dizendo agora, ele é semi-recursivo. Ele é semi-recursivo quer dizer o seguinte: se eu, por exemplo, dado uma sentença a pergunta se A pertence a teoremas do conjunto vazio, se A pertence, se for verdadeiro, se isso ocorre, se A de fato é uma tautologia da LPO, então existe um procedimento efetivamente computável que responde essa pergunta. Entretanto, se uma fórmula não for uma tautologia da LPO, não existe um procedimento efetivamente computável para dizer que não é. Intuitivamente, isso quer dizer o seguinte: quando eu procuro por um procedimento efetivo, eu estou procurando por uma demonstração. E eu posso pegar todas as demonstrações e listá-las e enumerá-las. E eu posso procurar uma por uma das demonstrações e falar, olha, essa é uma demonstração de A? Não. Essa é uma demonstração de A? Não. E eu posso sair percorrendo a lista das demonstrações até encontrar uma demonstração de A. Quer dizer que se em algum momento eu encontrar, se existe alguma, em algum momento eu vou encontrar. E se eu a encontrei, eu a terei encontrado num tempo finito. Mas se não existe, eu vou ter que percorrer uma lista infinita atrás de uma demonstração. E eu não vou saber se eu já encontrei, quer dizer, eu nunca vou saber se em algum momento essa demonstração vai aparecer ou não. Isso tem relação íntima com um problema muito importante da teoria da recursão e que tem relação íntima com o paradoxo do mentiroso e com o teorema da indefinibilidade, com os resultados que eu vou mencionar aqui, que é o problema da parada, que é o problema de saber se uma máquina de Turing ou se um procedimento efetivamente computável procura infinitamente por uma resposta que nunca vai aparecer, ou se simplesmente procura por uma resposta que até agora não apareceu. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas essa é a razão pela qual o conjunto das tautologias da LPO não é recursivo, mas é
semi-recursiva. E tudo isso aqui decorre do resultado que eu vou apresentar mais adiante. Tá? Bom, ok. Agora que eu recuperei algumas noções elementares da relação de consequência lógica, eu vou falar um pouquinho sobre a linguagem da aritmética. Usualmente, a linguagem da aritmética de primeira ordem, que é a que nós estamos falando aqui, ela pode ser apresentada simplesmente dizendo quais são os símbolos não lógicos dessa linguagem, já que ela vai ser uma extensão, ela vai ser uma linguagem de primeira ordem. É uma linguagem que inclui os símbolos lógicos da LPO com a identidade e, em particular, inclui esses símbolos não lógicos que estão aqui no slide. E que, normalmente, recebe uma interpretação tradicional, padrão, canônico, se vocês preferirem. Esse símbolo aqui, o primeiro símbolo desse conjunto, normalmente é interpretado como o símbolo do zero. Eu vou, inclusive, fazer um esforço para destacar o zero em negrito para ser o numeral do número, ou seja, a expressão que a gente usa para se referir ou denotar o zero, o objeto zero. Esse aqui é só um símbolo da linguagem, que é o numeral do número zero. Tradicionalmente, isso aqui não aparece, esse S aqui não aparece nos livros de matemática, pelo menos não os livros de matemática elementar. Mas aparecem coisas como o símbolo para o 1, os algarismos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tivesse que fazer isso, eu teria que construir uma linguagem infinita já de início aqui, uma linguagem com um conjunto infinito de símbolos não lógicos, de constantes. A princípio, não é que isso seja um problema, mas, na verdade, a gente pode simplesmente adotar uma estratégia mais abreviada de usar o símbolo de sucessor. Esse símbolo aqui é um símbolo funcional que vai ser interpretado usualmente como sucessor. Então, o 1 nada mais é que o sucessor do zero. O 2 nada mais é que o sucessor do zero. O 3 é o sucessor do sucessor do sucessor do zero e assim por diante. Então, isso aqui passa a funcionar como uma operação. Assim como o mais e a multiplicação, que são operações aritméticas. São funções que tomam números e retornam números. Então, outro modo de introduzir números, além desse procedimento com a operação de sucessor, é a operação de soma e multiplicação, que todo mundo conhece. E a relação de ordem estrita, também conhecida como menor que. Uma relação, portanto, não uma operação, que se dá entre números, que permite que a gente possa dizer coisas como x é menor que y, ou 5 é menor que 10, ou coisas do tipo. E note que eu aqui introduzi o x, porque você tem que lembrar que a gente está usando de fundo a linguagem LPO com a identidade. Então, eu não vou dizer só coisas como sucessor do sucessor de zero mais zero. Eu vou poder também dizer coisas como, para todo x, existe um y, tal que x é sucessor de y. Que, aliás, é uma frase falsa na interpretação padrão da linguagem da aritmética, já que existem objetos que não são sucessores de nenhum outro objeto. Acho que foi isso que eu disse, mas se não, daqui a pouco eu vou dar outro exemplo. O modelo padrão, o modelo estándar da linguagem da aritmética, eu vou simbolizar aqui pela letra N para lembrar dos naturais. O modelo padrão da linguagem da aritmética é que tem como domínio os números naturais e que define essas operações sobre os naturais. Tá? E essa relação aí também. O que eu vou chamar de uma teoria aritmética? Uma teoria, a rigor, mesmo qualquer teoria de primeira ordem, vai ser um conjunto que é fechado
sob a relação de consequência lógica sintática, ou semântica também. Eu estou preferindo caracterizar teorias aqui sintaticamente, mas poderia caracterizar semanticamente também. Então, sigma vai ser uma teoria aritmética se sigma é um conjunto de sentenças da linguagem da aritmética fechado sobre a relação de consequência, sobre a relação de consequência, não, sobre o conjunto dos teoremas, as consequências lógicas sintáticas de sigma. Então, por exemplo, o conjunto vazio, como eu estava dizendo, ele pode ser imagina o conjunto vazio, pega o conjunto vazio. O conjunto vazio é um conjunto de sentenças da linguagem da aritmética. Tem várias coisas que são consequência lógica do conjunto vazio. Em particular, todas as tautologias da LPO com identidade são teoremas ou consequências do conjunto vazio. Só que não é fechado. Não é fechado, porque para ser fechado sob TH, teria que tudo que pertence a sigma pertence a TH de sigma e tudo que pertence a TH de sigma pertence a sigma. Mas o conjunto vazio não é igual a TH do conjunto vazio. Entretanto, como nós vamos definir aqui, nós vamos chamar de teoria isso, um conjunto que é fechado sobre TH. E uma teoria aritmética é uma teoria na linguagem da aritmética, nesses termos. Em particular, a gente vai prestar bastante atenção nessa caracterização de teoria recursivamente axiomatizável. A gente não está atrás de qualquer tipo de teoria. A gente está atrás de um tipo especial de teorias, e é isso que os lógicos e aqueles que se preocupam com fundamentação da matemática, é isso que eles estão atrás de uma teoria que possa provar verdades aritméticas, mas não uma teoria simplesmente que possa provar verdades na aritmética, mas uma teoria que possa partir de um conjunto de axiomas que seja recursivo. O que é, então, uma teoria recursivamente axiomatizável? É uma teoria que tem como axiomas, que tem um conjunto de axiomas que seja recursivo. Então, se sigma é um conjunto de sentenças da linguagem da aritmética, peraí, tem alguma coisa errada aqui, rapidinho. Tá certo, não tem nada errado não. Então eu vou dizer que sigma é uma teoria recursivamente axiomatizável se tem um conjunto de axiomas, gama, de onde eu parti para provar todas as coisas que eu provei, de onde eu tirei todas as consequências sintáticas que pode-se tirar, e sendo que esse conjunto inicial de axiomas é um conjunto recursivo. Isso é uma teoria recursivamente axiomatizável. Claro, existem teorias que satisfazem essas condições de fechamento trivialmente, mas as teorias que são interessantes são axiomatizações recursivas. Eu vou dar um exemplo já, e talvez isso vai ficar um pouco mais claro quando eu mostrar o exemplo. Deixa eu ver aqui rapidinho. Tá, antes de um exemplo do que a gente chama de uma teoria recursivamente axiomatizável, vamos a um exemplo de uma teoria que não é recursivamente axiomatizável. Essa teoria aqui, representada pela letra V, conhecida como aritmética verdadeira, é o conjunto de todas as sentenças que são verdadeiras na interpretação padrão da linguagem da aritmética. Lembra que esse símbolo aqui representa o modelo standard, o modelo padrão da linguagem da aritmética, e esse símbolo aqui é verdadeiro em. Então, o conjunto de toda sentença A, tal que A é verdadeira no modelo padrão.
Ou seja, é o conjunto de tudo que a gente canonicamente diz que é verdadeiro na linguagem da aritmética. Por exemplo, essa teoria aqui, que a gente está chamando de V, incluiria dentro do seu conjunto de sentenças a conjectura de Goldbach. Mesmo que ninguém tenha, até o momento, demonstrado a conjectura de Goldbach, ninguém tenha encontrado um procedimento efetivamente computável para decidir se a conjectura de Goldbach é verdadeira ou falsa, os matemáticos acreditam, no modelo estándar, que essa conjectura é verdadeira. Então, ela é verdadeira no modelo estándar, então ela é uma das sentenças que compõem essa teoria, que eu estou chamando de V. Essa teoria é fechada sob a operação TH. Por quê? Porque ela já inclui dentro desse conjunto tudo que é verdadeiro na interpretação padrão. Tudo que é verdadeiro na interpretação padrão, as consequências de tudo que é verdadeiro na interpretação padrão é verdadeiro também. Então, ela é fechada sob TH. Mas ela não é recursivamente axiomatizável. E isso é exatamente o que eu pretendo. Um dos resultados, uma das consequências que se seguem do resultado que eu vou apresentar, dos resultados que eu vou apresentar aqui. Certo? E agora sim, um modelo do que seria uma axiomatização recursiva para teorias aritméticas. A mais básica de todas é conhecida como aritmética de Robinson, a teoria que eu não vou entrar em detalhes, mas que basicamente tem 8 axiomas. Então, se tem 8 axiomas, é um conjunto recursivo de axiomas. Porque um conjunto finito é sempre um conjunto recursivo. Lembra, um conjunto é recursivo se tem... Nós estamos apelando aqui para a tese de Church-Turing, um conjunto é recursivo se tem um procedimento efetivamente computável para decidir para todo objeto se ele pertence ou não a esse conjunto. Mas se o conjunto é finito, tem um procedimento efetivamente computável para verificar isso. Basta verificar para qualquer objeto se ele é um desses 8, que são os 8 axiomas que eu vou enunciar em seguida. O primeiro deles diz que, basicamente, o zero não é sucessor de ninguém. Então, o zero é uma espécie de elemento mínimo na ordenação. São coisas óbvias que nós normalmente vamos reconhecer na interpretação padrão daqueles símbolos, operações, relações da linguagem da aritmética, mas que seriam recurso suficiente para demonstrar pelo menos a maioria das coisas que a gente acha que são verdadeiras na interpretação padrão. Se sucessor de x é igual a sucessor de y, então x é igual a y para todo x e para todo y. X mais 0 é sempre igual a x. X mais sucessor de y é o sucessor de x mais y. X vezes 0 é sempre 0. X vezes sucessor de y é x mais x vezes y. Se x é diferente de 0, existe um y tal que x é sucessor de y. E se x é menor que y, somente se existe um y, existe um z tal que y é sucessor de z mais x. Eu não vou ficar entrando em detalhes, porque o ponto aqui é simplesmente dizer que essa é uma axiomatização recursiva para certas teorias. Tá? Então, quer dizer, a teoria que a gente vai chamar de aritmética de Robinson, na verdade, é o conjunto das consequências lógicas desse conjunto de axiomas. Ou seja, é a operação TH desses 8 axiomas que eu estou colocando aqui. Isso é a aritmética de Robinson. E essa, portanto, é uma teoria que é recursivamente axiomatizável porque tem um conjunto de axiomas
que é recursivo, que são esses 8, é recursivo porque é finito, e a partir deles a gente prova tudo que a gente consegue provar em Q. Agora, o que é interessante aqui é que se a gente pega uma sentença A da linguagem da aritmética qualquer, então se Q prova, né, se A é consequência lógica de Q, então A é verdadeira no modelo padrão. E isso, portanto, diz que essa axiomatização recursiva, essa teoria que pode ser recursivamente axiomatizada por meio desses axiomas, prova coisas que são verdadeiras na interpretação padrão. Isso quer dizer que essa axiomatização, esse sistema, é correto em relação ao modelo padrão da aritmética. A pergunta é, se tudo que é verdadeiro na interpretação padrão pode ser demonstrado com essa axiomatização. Se tudo que é verdadeiro no modelo padrão da aritmética é consequência lógica de quê? E a resposta para essa pergunta, obviamente, é não. Isso aí não vale. Então, vale a primeira coisa que eu mencionei, mas não vale a segunda. E exatamente não vale porque, entre outras coisas, V não é recursivamente axiomatizado. Que é o resultado que eu vou mostrar em seguida, justamente impede que isso aconteça. Que qualquer, não só que, lembra que eu disse que Q é uma teoria recursivamente axiomatizável, mas é que não tem nenhum conjunto recursivo de sentenças que pudesse ser tomado como ponto de partida axiomático para provar tudo aquilo que a gente gostaria de provar na interpretação padrão, provar tudo que é verdadeiro na interpretação padrão da linguagem da aritmética. Isso é uma das coisas que decorre do teorema da indefinibilidade, das coisas que eu vou mencionar em seguida.